Shalom, shalom, boa tarde. 1º de Shevat, 5.785, a contar da criação. 30 de janeiro de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana. Estamos na paraxá Bo, que significa venha. E nessa paraxá, nós estamos aí durante esta semana estudando 105 versículos. E no final, no próximo sagrado dia do Shabat, nós estaremos completando então 1884 versículos estudados até o momento, no novo ciclo dos estudos de Torá, 5.785. Estamos no capítulo de 10 de Shemot, Êxodo, até o capítulo 13, verso 16, né? E o salmo desta semana da Paraxá é o salmo 77. E a Haftará, a porção do profeta, está em Jeremias, capítulo 46, versos 13 até o verso 28. Jeremias 46, 13 a 28, ok? Vamos ter aí, né, na nossa reflexão de hoje, no nosso shiur, no nosso estudo, né, sobre a questão de fugir do exílio, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz sobre isso, bem como, né, se preparar para a redenção pessoal. São dois temas que o nosso Rebbe traz para nós, né, nesta tarde, com a Torá, ok? Hoje é o 5º dia da semana, portanto, nós estamos no 5º dia para o Shabat, né? E a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã é Erev Shabat, né? Véspera de Shabat, ok? Baruch Hashem. O nosso rabino Yitzhak Ginsburg, né? Ele traz para nós 7 princípios para os não-judeus, 7 princípios para os Benei Noach, né? Da seguinte forma, né? Fazendo uma, entre aspas, né? Fazendo um paralelo entre os 13 princípios, né, da fé monoteísta judaica, né? Os 13 princípios de Maimônides. Então, o Rav Yitzhak Ginsburg, ele traz para nós os 7 princípios básicos, né, para os Benei Noach, né, dentro de uma visão, fazendo um paralelo com os 13 princípios de Maimônides, ok? Então, para os judeus são 13 princípios, para os não-judeus, os Benei Noach, são 7 princípios que o Rabino Yitzhak Ginsburg traça para nós. Então ele diz assim sobre esses 7 princípios. Primeiro, acreditamos com plena fé na existência de Deus, o Criador. Segundo, acreditamos com plena fé na unicidade de Deus. Terceiro, acreditamos com plena fé que devemos adorar somente a Deus. Quarto, acreditamos com plena fé na verdade da profecia. Quinto, acreditamos com plena fé na verdade eterna da Torá. Sexto, acreditamos com plena fé na recompensa e punição de Deus. E sétimo, acreditamos com plena fé no destino final bom da criação, né? Então são 7 princípios catalogados, né, pelo nosso rabino Yitzhak Ginsburg, né, para nortear a jornada monoteísta com fundamento judaico no seu dia a dia, ok? Hoje nós temos aí no capítulo 12, a partir do versículo 21 de Shemot, de Êxodo, e vamos, né, no capítulo 11, verso 4, e vamos até o capítulo 12, verso 28, na nossa reflexão de hoje, com esses temas aqui e com os comentários mais elevados do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? No capítulo 11, a partir do versículo 4, que faz parte da Aliá,
do dia de hoje, né, e do dia de ontem e dia de hoje, a quarta e a quinta aliá, a quarta e a quinta chamada da Torá. Então tem uma introdução com referência, né, no início do capítulo 11, sobre a questão da 10ª praga, a morte dos primogênitos, na qual nós vamos ver com mais detalhes no próximo shiur, no sagrado dia do Shabat. Ok? Então nessa introdução aqui, né, o Eterno ele diz a Moshe assim, né, eu enviarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Aí após esta, ele enviará vocês daqui. Quando ele os enviar, ele realmente os expulsará daqui. Por favor, fale aos ouvidos do povo e que cada homem peça a seu companheiro e cada mulher de sua companheira artigos de prata e artigos de ouro. Deus deu ao povo graça perante os olhos do Egito. Também o homem Moshe era altamente respeitado aos olhos dos servos do faraó, assim como pelo povo, né? Moshe disse ao faraó, isto é o que Deus disse, por volta da meia-noite eu sairei no meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó sentado no seu trono, até o primogênito da escrava atrás dos moinhos, e todo primogênito do animal. Haverá um grande grito através de toda a terra do Egito, que nunca antes houve algo semelhante e nunca haverá depois. Para os israelitas, nenhum cão irá latir ferozmente por causa de homem ou animal, para que saibam que Deus fará uma distinção entre os egípcios e Israel. Todos esses seus servos virão perante mim e se curvarão a mim, dizendo, saia, você e todos os seus seguidores. Depois disso, eu sairei de sua terra com todo o povo. Ele, Moshe, deixou o faraó em grande fúria, e Deus disse a Moshe, o faraó não lhe ouvirá, para que meus milagres na terra do Egito se multipliquem. Moshe e Aharão fizeram todos esses milagres perante o faraó, mas Deus endureceu o coração do faraó, e ele não enviou o povo de Israel para fora da terra do Egito. Então aqui se conclui o capítulo 11, e aí depois vamos entrar no capítulo 12, que fala sobre as duas mitzvot, os dois preceitos ou mandamentos que o Eterno manda o povo o fazer, ok? Vamos ver aqui sobre essas questões já, ok? Quando Moshe diz, ao faraó por volta da meia-noite, o que realmente quer dizer isso? O Rashi ele comenta da seguinte forma, ao nível literal, Peshat, Moshe informou ao faraó que a praga começaria precisamente à meia-noite. Uma interpretação não literal, a Agadá, é que Deus falou para Moshe que a praga começaria precisamente à meia-noite. Mas Moshe decidiu não contar esse fato ao faraó, porque ele temeu que os astrólogos egípcios pudessem errar em seus cálculos da hora exata da meia-noite. Nesse caso, quando a praga não viesse na hora em que eles esperavam, eles chegariam à conclusão que Moshe tinha mentido. Então Moshe disse ao faraó que a praga iria começar por volta da meia-noite, Segundo os sábios, ele nos informa que quando escurece até a meia-noite, realmente o Eterno ele senta no trono de Gevurá, o trono de Gevurá. O trono de Gevurá é o trono da severidade. É o momento em que, segundo os sábios falam, é o momento em que de fato o Eterno está no trono da severidade para o julgamento das nações e dos povos. Então é um momento de severidade. Após a meia-noite, Hashem, ele retorna ao seu trono Hesed, que é o trono da bondade. Então, os nossos sábios comentam que
essa questão da meia-noite era exatamente o momento que Deus escolheu, que aconteceria exatamente após esse horário, após a meia-noite, né? E por que isso? Porque haveria necessidade, no momento da transição, numa linguagem para nós entendermos, no momento da transição do trono à esquerda de Hashem, de severidade, juízo, certo? Para a sua direita o trono Hesed, de bondade, certo? Então acontecesse exatamente nesse momento de transição, onde haveria uma mistura de Gevurah, severidade, para com o juízo sobre o faraó e o Egito, a morte dos primogênitos. Mas ao mesmo tempo haveria Hesed, bondade, onde a bondade de Hashem, ela de fato, ela não visitaria a casa ou as casas dos hebreus, dos judeus, e não haveria morte dos primogênitos ali. Então seria um momento de severidade e bondade ao mesmo tempo, né? Enquanto que o faraó e o povo do Egito experimentaria a severidade do Eterno na 10ª praga, o povo judeu seria preservado realmente com bondade. Por isso que nós vamos ver logo mais à frente a questão do sangue, né, que foi colocado nas ombreiras e na verga das portas judaicas, ok? Aí nós vamos ver com mais detalhe essa questão aí. Então, para que os astrólogos não agissem de forma, né, com as suas narrativas, dizendo que a meia-noite era agora e a praga não começou, estaria chamando Moshe e o Deus de Moshe de mentirosos. Então, por isso, Moshe usou o termo por volta da meia-noite, ok? Os ensinamentos racídicos, né, dos nossos mestres também fala que a hora da praga dos primogênitos, principalmente, como uma expressão do envolvimento pessoal de Deus. Isso é realçado pelo comentário, né, que a meia-noite não é um momento definido, mas propriamente um limiar, né? É a partir daquele momento, né, que começa realmente a praga. Assim, a revelação de Deus à meia-noite expressa a verdadeira infinidade do Eterno, como ele pode se revelar simultaneamente dentro do nosso mundo, que é limitado pelo tempo, e ainda permanecer à distância dele, né? Ao mesmo tempo que ele se revela nesse mundo finito, ao mesmo tempo ele está acima de tudo e de todos, né? Devido à sua infinitude, ok? Porque ele é Ein Sof, ele é sem limites, ele é Ein Sof, ele é o infinito, ok? Então nos fala sobre essa questão aqui dentro desse aspecto, ok? Quando nós temos aí no versículo 7 do capítulo 11, nenhum cão irá latir ferozmente, né, por causa de homem ou animal, né, para que saibam que Deus faz distinção entre os egípcios e Israel. Então, o Rashi ele comenta sobre isso, dizendo que significa literalmente que nenhum cachorro, nenhum cão afiou a sua língua, e que nenhum cão soltou um uivo feroz contra o povo judeu e nem os seus rebanhos. Outro comentarista, Da'at Zekenim, ele diz: quando o anjo de morte vem a uma cidade, os cachorros começam a latir. Porém, durante a praga dos primogênitos, Deus fez um milagre e impediu que os cães latissem para os judeus. Então, segundo o comentário de Da'at Zekenim, quando o anjo da morte passa por uma cidade, os cães eles latem do nada. Então eles começam a latir do nada, e aqueles uivos, aqueles latidos, etc. e tal, sem sentido nenhum, né? As pessoas falam assim: poxa vida, eu saí lá fora para ver se tinha alguma coisa,
mas o cachorro está lá latindo lá pro nada, né? Não tem nada lá, ele está latindo por nada, né? Segundo o comentário da Atis Equinin, é que o anjo da morte está passando por aí, né? Que ele siga em frente, não pare na nossa casa, não é isso? Então é isso daí, né? Temos também o comentarista Berraye, que ele fala o seguinte: o fato de que os cachorros não latiram para os judeus nos ensina que quando um perigo prevalece, pessoas íntegras são salvas. De acordo com a Kabbalah, um cão representa a força de destruição que nunca está satisfeita. Isso é indicado pelo fato de o cachorro sempre ter apetite e nunca estar satisfeito. Você pode observar isso daí de uma regra geral, né? Os cães, enquanto você for dando comida para ele, ele vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. É a força destruidora, né? Que nunca está satisfeito, né? O cão simboliza isso daí também. E dentro desse próprio comentário de Berraye, né? Ele fala que mesmo quando um perigo prevalece, pessoas íntegras são salvas, né? Por exemplo, né? Existe aí um comentário dentro da própria Kabbalah, né? Que diz o seguinte: quando o anjo da morte visita uma determinada casa, né? Por mérito, né? O seu dia de morte foi adiado, porque ele cumpriu o mandamento, fez suas preces diárias, fez de Sedaká, né? Fez techuvá corretamente, né? E estudos de Torá, das 7 leis de Noa. Então a sua data de morte foi alterada para mais longe. Mas quando o anjo da morte ele vem com a sua agenda, né? Bom, essa casa aqui tem uma data aqui que alguém dessa casa vai levar embora, vou levar embora, né? E quando ele entra lá e por mérito, né, a data foi alterada, né? Então alguns dizem, né, que dentro da própria Kabbalah que a morte ela passa, mas ela não tem como levar ninguém da casa, né? E se aquela casa tem algum animal, aquele animal acaba morrendo de repente, sem saber o porquê, né? Sem explicação nenhuma. Aí, segundo os nossos mestres da Kabbalah, fala que o anjo da morte era para pegar alguém da casa, mas aí não pegou ninguém da casa e acabou sobrando para o animal de estimação que está ali em casa, né? Então também tem esta palavra dentro da Kabbalah, ok? Sobre essa questão, né, realmente dos cães não latirem, né? Os comentários de Irache também falam sobre essa questão, dizendo assim: poderíamos argumentar que Irache realmente tratou desses dois assuntos, mas de uma maneira sutil, né? Ou seja, a sutileza de Irache, né, está baseada na premissa que ele julgou desnecessário informar o leitor os fenômenos básicos e naturais que até mesmo uma criança está familiarizada com elas. Nesse caso, é de conhecimento comum que o cão late quando ele vê a lua, não há comoção na vizinhança, e quando não há comoção na vizinhança, né? Então, Rashi ele comenta que essas são as duas regras que faz com que os cães venham latir, né? Quando os judeus deixaram o Egito, ambos os fatores estavam presentes em seus extremos. Primeiro, era meia-noite, quando a lua é altamente visível. Além disso, tinha sido o 15º dia do mês, de acordo com o calendário lunar, e que é a noite de lua cheia. Segundo, a morte dos primogênitos egípcios causou um estado de comoção sem precedentes, como traz o versículo: haverá um grande grito através de toda a terra do Egito, que nunca antes houve algo semelhante e que nunca depois haverá, que é o capítulo 12, verso 6, que nós temos, capítulo 11, né? Que nos fala sobre
a questão do grito, né? O verso 6, capítulo 11, verso 6. Haverá um grande grito nesse sentido aí, certo? Então é natural presumir que esses dois fatores teriam feito os cachorros do Egito latir incontrolavelmente. Um fato adicional e patente é que o latir dos cachorros não é perigoso por si só, a menos que fique particularmente alto ou feroz, o que indica que o cachorro está em um estado potencialmente violento. Então Rashi escreveu que o milagre de Deus foi somente fazer os cães pararem de latir violentamente, pois fazê-los parar de latir completamente seria desnecessário, uma vez que o latido normal dos cães não incitaria medo aos judeus. Se Deus silenciasse por completo os cães egípcios, iria assim contradizer o princípio que Deus não executa o milagre desnecessário, segundo o comentário Drashat Aharam, Derush 8 e Shabat 53b. Então, Deus simplesmente abrandou a violência dos latidos dos cães, transformando um uivo excessivo em latido normal, para não assustar os judeus. Assim, durante aquela noite fatal no Egito, os egípcios teriam ficado transtornados com o uivo histérico dos cães, enquanto os judeus permaneceram em uma atmosfera relativamente normal. Isso deu mais ênfase à distinção entre os judeus e os egípcios que as pragas anteriores, pois anteriormente só a própria praga distinguia entre os egípcios e os judeus. Porém aqui, até mesmo depois que a praga tivesse terminado e os primogênitos tivessem morrido, a óbvia distinção entre egípcios e judeus continuaria sendo evidente, né? Então, o brandar dos latidos violentos foi o que Deus fez o milagre nos cães. E os cães latiram de forma normal, né? Aquele latido de cão que todo mundo gosta de ouvir, né? Que fica bonito, é um latido normal de um cão, né? Então é dentro desse campo aí que fala. Enquanto para os egípcios, né, o latido dos cães era um latido violento, um uivo violento, e deixou todo o Egito e todos os egípcios transtornados. Mas o povo judeu ficou em tranquilidade, os cães apenas latiam normalmente. Também nós temos aí sobre a questão dos cães não latirem para os gados de posse dos judeus. Então ainda Rashi comenta sobre isso, né? Qual era a necessidade do milagre que os cães egípcios nem mesmo latissem ao gado do povo judeu? Como está escrito no versículo 7, 11 e 7, né? Para os israelitas, nenhum cão irá latir por causa do homem ou animal. A razão para isso é autocompreendida na declaração de Moshe feita anteriormente, que nós precisamos partir com os nossos jovens, com os nossos velhos iremos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nosso rebanho e com nosso gado nós iremos, pois é um festival de Deus para nós, que está lá no capítulo 10, verso 9. Nosso gado deve também ir conosco, nem um simples casco será deixado atrás. Logo em seguida, no capítulo 10, verso 26, tem essa expressão. Para que essa promessa fosse cumprida, era necessário que os cães egípcios não espantassem nem mesmo um animal que pertencesse aos judeus. Então aqui outro milagre que aconteceu. Os animais, eles não latiram para os gados dos judeus. E os gados puderam ser transportados tranquilamente na sua saída do Egito. Ok? Aí, entrando no capítulo 12, nós temos aí as mitzvot de Rosh Chodesh, né, a cabeça do mês, início do mês. E por falar nisso, hoje nós estamos no primeiro dia do mês de Shevat, né? Quem ainda não assistiu o nosso shiur de ontem, explicando sobre o mês de Shevat, todas as suas
os seus significados. Então, procure aí no YouTube, no nosso canal lá, no YouTube, né? Bnei Noach, Bauru e região, e assista, né? O mês Shevat, que foi feito na data de ontem, ok? Então, este mês será a cabeça, o princípio dos meses para vocês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Rosh Chodesh, cabeça de mês, início de mês, ok? E Pesach, né? Que é o festival, né, de Pesach, onde tem as ervas amargas, né? Características, né, de Pesach, as ervas amargas e ausência de hametz, né, de coisas levedadas dentro das casas judaicas, né? Então, quando nós estivermos próximo de Pesach, também faremos, né, uma live especial sobre Pesach para explicar os detalhes para os Bnei Noach, como deve ser aí, ok? Lembrando que Pesach não é Páscoa. Pesach não é Páscoa. Pesach nunca foi Páscoa. Pesach não tem nada a ver com Páscoa romana, Páscoa desse ou daquele país e companhia limitada. Pesach significa pular por cima. Ou seja, o anjo da morte, quando veio para a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, nas portas das casas judias, nas suas ombreiras e nas suas vergas, estava a marca do sangue do cordeiro que foi sacrificado, ok? Esse sacrifício, também lembrando aqui, não foi um sacrifício para perdão de pecados, porque usa-se muitos, por aí afora vai, em certos segmentos religiosos, que o cordeiro tira o pecado do mundo. Negativo. Esse sacrifício dos cordeiros aqui foi o sacrifício da idolatria. Foi quando o povo judeu, ao sacrificar os cordeiros, que eram uma divindade para os egípcios, eram Deus para os egípcios, certo? Com o sacrifício dos cordeiros pelos judeus, veio mostrar a realidade, que cordeiro é animal quadrúpede, certo? E não é Deus, não é divindade, é um animal quadrúpede, que come feno, que come grama, certo? Este é o animal. Não é uma divindade como os egípcios assim fizeram dos cordeiros, e depois certos segmentos religiosos fizeram do cordeiro quadrúpede, fizeram um cordeiro bípede, né? E trouxe aí uma lambança, um fake news que não tem tamanho, dizendo que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é. As escrituras é bem claras sobre esses termos aí. Então nós precisamos tomar cuidado com essas questões de não confundirmos e não cairmos nas ciladas, né, que o mundão aí fora tem sempre pronto para nos tentar nos tirar do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akonei abdivarou. Então, no capítulo 12, nós temos aí o Rosh Chodesh e Pesach, né, que começa aí o povo judeu a ter méritos para poder sair do Egito. Até então, o povo judeu não tinha méritos. Ou seja, não tinha merecimento para sair da terra do Egito. Então, agora começa realmente a ter méritos para poder realmente ter o privilégio de sair da terra do Egito. Então o capítulo 2 nos fala isso daí, né? Esse será a cabeça, o princípio dos meses para vocês, ok? Segundo os ensinamentos racídicos, nos fala, a Torá foi dada para trazer santidade ao mundo. Cada vez que uma mitzvah, um preceito, um mandamento, ele é observado, significa obedecido, é colocado em prática, esta meta é trazida a um patamar mais próximo.
quando mais outro lugar e mais outro momento ficam santos. Ou seja, quanto mais mandamentos cumprimos, mais santidade trazemos para o mundo. As trevas são vencidas e nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem, a moradia de Deus. Então, por isso, lembremos sempre, a Torá foi dada para trazer santidade ao mundo. E quando se cumpre uma mitzvah, um mandamento, um preceito, né? Então a meta ela está sendo atingida, ela está sendo alcançada. E estamos trazendo santidade para cá. A mitzvah faz com que a santidade seja sentida em duas dimensões, no espaço e no tempo. Mas a maioria das mitzvot é limitada a um lugar ou tempo específicos. Porém, a mitzvah de restabelecer um novo mês é a santidade do próprio tempo, pois todo momento dentro de um determinado mês é dependente da hora exata em que aquele mês começa. Ou seja, então o que nós temos aí de espaço e tempo, né? A maioria das mitzvot, dos mandamentos, é limitada a um lugar ou tempo específico. Ou seja, essa maioria dos mandamentos é limitada dessa forma, aonde você está. Aonde você está trazendo santidade limitada, né? Exatamente no espaço em que você está, no tempo em que você está. Daqui a pouco é outro tempo, é outro espaço. Por isso que, como dizem os sábios, uma mitzvah chama outra mitzvah. Ou seja, obedecer um mandamento chama um outro mandamento para ser obedecido. Então aí nós vamos expandindo a santidade de Hashem. Porém, com referência a Rosh Chodesh, né, a cabeça do mês, o início do novo mês, é diferente. Por quê? Porque ela não está limitada ao espaço local. Ela não está limitada ao tempo local. Ela está acima disto. Por quê? Porque o dia judaico, ele é uma realidade nos 4 cantos do planeta. Então, o Rosh Chodesh, né, ele traz santidade exatamente para os 4 cantos do nosso planeta. Então, por isso, né, por exemplo, o Rosh Chodesh, né, para o judeu literalmente falando, tem a santificação da lua, né, as preces, etc. e tal, para a santificação da lua. Para o não-judeu, o Benei Noah, não tem esta necessidade nem essa obrigatoriedade. Porém, nada impede que você, no início, né, do novo dia, do novo mês, nada impede que você possa fazer aí uma refeição festiva, um momento agradável, né, realmente para a recepção do novo mês que tem por aí. Entendeu? Você pode saborear frutas, uma refeição especial, né? Dar as boas-vindas, por assim dizer, ao novo mês, né? Dentro desse aspecto aí, sem sombra de dúvidas aí, ok? Outra questão que nós temos aqui, segundo os ensinamentos racídicos, tempo é até mais geral e abrangente que espaço, já que o tempo foi criado antes do espaço. Nenhum lugar pode existir fora do tempo, né? Então, por isso, né, o tempo ele é abrangente, né? Ele está mais, não é limitado, ele é mais abrangente, né? Então, a mais genérica de todas as mitzvot é o estabelecimento do novo mês, razão pela qual foi escrita primeiro, né? A questão do novo mês, aí, ok? Logo em seguida da questão do novo mês, né, já entrando ali no próprio capítulo 12, a partir do versículo 3, nós temos aí, falem a toda a comunidade de Israel, dizendo, no 10º dia deste mês, eles devem tomar para si um cordeiro ou cabrito, para cada família um cordeiro ou cabrito, para cada casa. Se a casa for muito pequena para comer, chame o vizinho
e da dimensão do cordeiro ou cabrito, as duas famílias acabam saboreando o famoso, entre aspas, churrasco do cordeiro ou cabrito, né? Cada pessoa será contada para um cordeiro ou cabrito de acordo com a quantidade que cada um consegue comer. Vocês devem ter um animal perfeito, macho, e até de 1 ano de idade. Vocês podem tomá-lo das ovelhas ou das cabras, ovelhas cordeiro, das cabras cabritos, né? Guardem-no para inspeção até o 14º dia do mês. Toda a congregação da comunidade de Israel o abaterá à tarde, né? Sobre a questão do Pêssar, Urashi e Midrash traz para nós os seguintes comentários. Por que o cordeiro de Pêssar foi levado para as casas no 10º dia, 4 dias antes do seu sacrifício? Detalhe que não foi pedido às gerações futuras. Então Rashi comenta, para responder essa pergunta, o Rabi Matia ben Harash disse que a hora do povo judeu ser liberto tinha chegado, mas eles não possuíam nenhuma mitzvah, como que se atarefar para fazerem merecedores da redenção. Como o versículo testemunha, você estava nua e exposta, como diz lá Ezequiel capítulo 16, verso 7, melhor dizendo. Então Deus lhes deu 2 mitzvot, o sangue do cordeiro de Pêssar e o sangue da circuncisão. Ou seja, o sangue do sacrifício do cordeiro e a circuncisão, a Brit Milá. Por quê? Porque os judeus tinham parado com a Brit Milá. E o faraó tinha proibido a Brit Milá e aquela geração simplesmente se sujeitou e não fez a Brit Milá. Então era preciso realmente cumprir esta mitzvah, o sangue do cordeiro e o sangue da circuncisão. Os nossos mestres falam que as bacias onde o sangue do cordeiro foi colocado para pintar as ombreiras e a verga de cada casa, ela também continha o sangue da circuncisão, né? Então os nossos mestres falam sobre essa questão aí. Por isso que é usado, né, a expressão sangues, sugere 2 tipos de sangue, o do cordeiro e da circuncisão, ok? Então, no capítulo 12, verso 3, diz, no 10º dia do mês, devem tomar para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro ou cabrito para cada casa, né? E no verso 6 diz, guardem-no para inspeção até o 14º dia do mês, toda a congregação da comunidade de Israel o abaterá à tarde, né? Então eu lhe vi se revolvendo em seus sangues. Isso está registrado em Ezequiel capítulo 16, verso 6, né? Que sugere exatamente, né, 2 tipos de sangue, que é o da circuncisão e do cordeiro ali. Já que eles estavam imersos em idolatria, Deus disse a eles, peguem e comprem para vocês cordeiros e ovelhas, como se dissessem, retirem-se da idolatria e comprem para vocês um cordeiro para cumprir uma mitzvah. Então, nesses 4 dias que o cordeiro ou o cabrito permaneceu em cada casa judia, né? Então, o que aconteceu? Eles estavam diante da idolatria do Egito. E muitos deles tinham se rendido a esta idolatria do Egito. E agora eles estavam diante daquele animal, comedor de feno, né? Comedor de grama. E a ordem divina era para que, ao entardecer do 14º dia, fosse sacrificado. Ou seja, eles teriam que matar aquele animal. Mas se ele é um Deus, como matar um Deus? Então, esses 4 dias
foi exatamente um tempo propício, não somente para fazer uma inspeção se o animal era perfeito, mas acima de tudo, foi para realmente fazer uma inspeção introspectiva. Fazer com que houvesse em cada judeu uma verdadeira techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero e genuíno arrependimento. Desta forma, eles estariam realmente dizendo não à idolatria. Então eles estavam diante do ídolo dos egípcios, um cordeiro ou cabrito. Mas eles estavam ali, realmente, durante 4 dias, estudando toda a situação. Esse é um momento decisivo nas nossas vidas. Ou abandonamos a idolatria completamente, ou seremos esmagados pela própria idolatria. E eles decidiram abandonar a idolatria e servir o único Deus. Então eles tiveram tempo hábil para refletir em tudo aquilo que aconteceu nos seus 210 anos de escravidão no Egito, e puderam realmente fazer uma reflexão e dizerem de forma consciente não à idolatria. Então, por isso, é importante nós estarmos conectados com não à idolatria. O Midrash, ele diz, Deus quis resgatar os judeus, mas lhes faltavam méritos. Assim, Deus disse a Moshe que os circuncidasse, porém muitos deles se recusaram a circuncidar. Assim, Deus emitiu a mitzvah do sacrifício de Pêssar, e lhes fez com que o aroma do sacrifício de Moshe se espalhasse pelo mundo inteiro, até mesmo para o Gan Éden. O aroma poderoso fez com que os judeus almejassem sentir o gosto do sacrifício. Assim eles se reuniram ao redor de Moshe e disseram, por favor, nos deixe comer de seu cordeiro de Pêssar. Deus disse, se você é incircunciso, você não pode comer. Imediatamente eles permitiram ser circuncidados e eles misturaram o sangue do cordeiro de Pêssar com o sangue da circuncisão, segundo consta no Midrash Shemot Rabbah 19 e verso 5. Ok? Então vejam bem, amados, que Deus fez com que o sacrifício do cordeiro fosse de fato algo tão, um aroma tão poderoso, que este aroma ele inundou o mundo inteiro e ele subiu para o Gan Éden. De tão precioso que foi esse sacrifício do cordeiro ali no Egito. E aí então aqueles que não quiseram se circuncidar queriam saborear realmente esse aroma poderoso. Mas, sendo incircuncisos, vocês não podem participar. E foi onde que eles se sujeitaram, né, realmente a obedecer a Brit Milá, a circuncisão, foram circuncidados e puderam dessa forma participar realmente da mesa de Pêssar. Ok? O sangue do cordeiro, nos comentários de Rashi, de Pêssar, seguramente está se referindo não ao consumo do cordeiro de Pêssar, mas à ordem de matá-lo e pegar do sangue e colocar nos 2 umbrais e nas vergas das portas, das casas nas quais comerão o sacrifício. O propósito deste ato era, como escreve Rashi, levar os judeus para longe da idolatria, na qual eles estavam imersos. Para explicar esse conceito, né, Rashi citou a declaração do Rabi Matia ben Harash, que foram exigidos 2 mitzvot dos judeus para eliminar o impedimento espiritual, que é a ausência de um mérito pelo qual mereciam ser resgatados. Então, à primeira vista, né, eles estavam despidos de méritos. Então, foi necessário 2 elementos para isto. Primeiro, o envolvimento positivo com boas ações e mandamentos. Isso foi atingido com a circuncisão.
que permite ao judeu a entrada em uma aliança com Deus, né? Então, a circuncisão é uma aliança do judeu para com Hashem. Porém, se ocupar somente com o bem não teria sido suficiente, uma vez que as pessoas ainda podem ter permanecido passivamente presas aos seus modos idólatras anteriores. Então, o ato adicional foi necessário para se retirar e denunciar a prática idólatra do Egito. E aí é o segundo ponto, a renúncia pública do Deus do Egito. Os judeus foram ordenados a sacrificar um cordeiro que era a deidade egípcia e aspergir seu sangue nos batentes de suas portas. Com isto, eles alcançaram um nível de total desassociação de seus antigos modos idólatras. Assim, o Rabi Matia ben Harash enfatizou que os méritos dos judeus era o sangue do cordeiro de Pêssar, né? Então, dessa forma, eles venceram a idolatria. Eles baniram realmente das suas mentes e dos seus corações, né? Eles baniram completamente a idolatria. Eles não se renderam mais realmente ao cordeiro idólatra que havia ali no Egito. Então, é exatamente através dos tempos que monoteístas com fundamento judaico têm sido libertados da idolatria dos cordeiros que vem através dos tempos. E por aí afora vai, ok? Então, nesse aspecto, né, nós temos aí a graça bendita sobre a questão do sangue, da circuncisão e do sangue do cordeiro. Libertação completa realmente da idolatria, ok? Então, o Pêssar, né, vem comprovar exatamente a questão da libertação da idolatria. Então, lembre-se, para que você não esteja realmente arraigado na idolatria. Pêssar não é Páscoa. Pêssar não tem nada a ver com a Páscoa cristã e por aí afora vai. Ok? Pêssar significa pular por cima. O anjo da morte pulou as casas judaicas, né, por causa do sinal do sangue que estava nas ombreiras e vergas das suas casas. Exatamente o sangue do cordeiro, significando o sacrifício da idolatria, ou seja, um pronunciamento público do povo judeu dizendo não à idolatria. E o sangue misturado com o do cordeiro, o sangue da circuncisão, que é a aliança judaica, né, de todo judeu com Deus, né, de todo o povo judeu com Deus, com o Eterno. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala assim, Deus instruiu a Moshe para que dissesse ao povo, vocês devem comer o carneiro ou o cabrito apressadamente, né? Isso significa fugir do exílio. Apesar de os judeus terem renunciado à sua participação na cultura egípcia, os encantos do seu materialismo ainda exerciam certa fascinação, né, sobre eles. Por isso, Deus teve de apressá-los a sair rapidamente do Egito, enquanto ainda estavam suficientemente impressionados pelas 10 pragas e dispostos a deixar o único lar que conheciam para se aventurar em algo duplamente desconhecido, o inóspito deserto e uma vida imbuída de santidade. Então aquela geração, né, ela não tinha conhecido outro lar, outra casa, só o Egito. A terra prometida foi da geração anterior, a de José, né, dos seus irmãos. Foi esta geração que conheceu a terra prometida e desceu para o Egito. Mas essa geração não conhecia a terra prometida. Então, para eles, o grande desafio, o inóspito deserto e uma vida imbuída de santidade, na promessa de ir para uma terra prometida. O mesmo se aplica quando saímos de um Egito pessoal, ou seja, sempre que deixamos para trás a familiaridade de uma forma anterior de vida
e nos elevamos a um novo nível de consciência divina e seu correspondente estilo de vida. Ou seja, exatamente a transição que nós tivemos ao sair da idolatria e quando viemos para o mundo, para a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nós não podemos trazer nenhuma malicuia de lá. É vida nova, é um andar novo, é estar realmente com Hashem numa nova vida de monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, dentro desse campo espiritual, tudo que ficou para trás é para ficar para trás mesmo. Não adianta você pegar uma mochilinha, trazer junto, uma tipóia, uma mochila ou uma mala sem alça, querer trazer junto, não. Não tem nada disso, não. Dentro do campo espiritual, é tudo lá para trás. É tudo abandonado. A idolatria é completamente abandonada. Por isso que Pêssar não é Páscoa. Continuando, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz. Para seguirmos em nosso novo caminho, é crucial manter o nosso entusiasmo e ímpeto, tomando todas as medidas necessárias para não voltar aos hábitos anteriores. Vamos dar um exemplo simples aqui de hábitos anteriores de idolatria. Nos grupos e nos canais sociais, os Beneinô gostam de colocar figurinhas, bom dia, boa tarde, boa noite, colocam versículos bíblicos, certo? Só que quando você vai ver a origem daquela figura que ele está usando, mesmo ele colocando um versículo bíblico, mas quando você vai ver a origem daquela figurinha, você pesquisando, você vai dar exatamente com grupos cristãos, espíritas, e por aí afora vai. Certo? Então, não tem o fundamento monoteísta, fundamento judaico. Então você estará compartilhando idolatria. Simplesmente isso. Tem canais, por exemplo, né, que usam termos judaicos, mesmo no hebraico original, no hebraico transliterado e depois tradução. Só porque está lá no hebraico, todo mundo acha que é a mesma coisa. Não é. São figurinhas de judaísmo messiânico, figurinhas de judaísmo nazareno, figurinhas de judaísmo cristão, que é uma mistura de idolatria. Então você precisa tomar cuidado de não estar divulgando idolatria, usando figurinhas, por exemplo, né, um dos exemplos, achando que está fazendo um grande feito. E não, está fazendo exatamente um grande feito errado. Um simples exemplo que nós estamos dando sobre a questão de idolatria, onde nós precisamos tomar muito cuidado. Ok? Então, se atém a esses detalhes aí. A redenção messiânica, no entanto, esta precaução não será necessária, uma vez que essa redenção será absoluta e abarcará toda a realidade. Não haverá possibilidade de retroceder à mentalidade do materialismo. Ou seja, na redenção messiânica, teremos uma outra mentalidade mais elevada, mais apurada. E nós não vamos precisar nos preocupar com essas questões. Será que eu estou divulgando idolatria ou não? Entendeu? Porque nós teremos na redenção final com o justo Mashiach, né? As nações, os povos, né? O próprio povo judeu, todos teremos uma mudança radical de mentalidade. E não precisaremos ficar preocupados com esses detalhes aí. E finalizando, né, sobre essa questão, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão dos batentes e da verga. Então ele nos diz assim: o batente direito está conectado com boas ações.
O batente esquerdo está conectado com as preces, as orações. E a verga, que vai em cima, né, da porta, a verga, ela está conectada com o estudo da Torá. Então, dentro desse aspecto, boas ações, as preces e o estudo da Torá, que está dentro daqueles 5 passos. Techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah, as preces diárias e a de Sedaká. Juntos, tudo isso forma uma vida equilibrada, completa em cada um de nós, para cumprir a nossa missão suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. E isso está exatamente ao alcance de cada um de nós. Por isso, vivamos realmente, né, as ombreiras e as vergas das casas, né? Dessa forma, estaremos realmente cumprindo a nossa missão suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Amanhã, sexta-feira, dia 31 de janeiro, acendimento especial das luzes de Shabbat, às 18h35, ok? E a partir das 20 horas, nós estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, a celebração do Shabbat. Né? Você que não pode estar conosco por causa de distância ou enfermidade, alguma coisa nesse sentido, né? É motivo justo, que não pode comparecer fisicamente, de forma presencial, né? Esteja conosco de forma virtual, por esse canal do Facebook, joséemilio.marmol, onde nós transmitimos as nossas lives, ok? E a celebração do Shabat, nós teremos ali, né, a presença do nosso amado emissário Emerson Felipe da Silva, que estará conosco, né, nessa transmissão e também fazendo uso, né, dos conselhos e ensinamentos da palavra aos nossos amados. Então, amanhã temos novamente temos um novo encontro aí, né? Baruch Hashem por isso. Essa semana foi cheia, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, com a graça de Hashem. Até amanhã, shalom, shalom.